Sejam bem-vindos ao CD Mentalidade número 4. Como colocar prioridades? Muitas pessoas vivem numa correria interminável por não saber como organizar as suas prioridades. Elas não sabem nem o que elas querem de verdade e por causa disso qualquer coisa serve. Existe uma grande diferença entre planejar e viver com antecipação do que deixar as coisas como vierem. Viver de forma espontânea, dizem alguns, mas acabar vivendo com apreensão, sem saber o que esperar do futuro. As pessoas não planejam fracassar, elas fracassam por não planejar. Ninguém desenha uma vida onde o seu dia comece logo com um engarrafamento no trânsito, comendo alguma coisa dentro do carro, percorrendo distâncias enormes, deixando a sua saúde abalada por um estilo de vida de muito trabalho estressante e pouco tempo para atividade física. Ninguém planeja chegar em casa tão esgotado que não tem tempo para a esposa ou para os filhos, abrir uma cerveja, deitar no sofá e tentar fugir da sua realidade com alguma novela ou algum programa do tipo reality show. Ninguém imagina trabalhar duro por muitos e muitos anos para descobrir que sua aposentadoria vai ser baixa e que não vai ter qualidade de vida nos anos que lhe restam. Resumindo, as pessoas não programam uma vida com essas características, mas não entendem que o vento das circunstâncias sempre sopra na direção do fracasso, da doença, da ignorância, do desastre, da crise e da pobreza. Somos nós que devemos antecipar essas possíveis circunstâncias e planejar, desenhar, imaginar exatamente o que queremos para nossas vidas, para o nosso futuro. Seria mais ou menos como aquele filme De Volta para o Futuro, onde o protagonista consegue viajar no tempo, só que ele vai para o passado, tentando consertar o seu presente, ou seu futuro neste caso. Bom, eu seria da ideia de ir no futuro também, mas aquele futuro que você sempre quis, aquele futuro perfeito, inspirador, sair do seu presente 3, 5 ou 10 anos e começar a enxergar com os olhos fechados, com os olhos da sua imaginação. Existem exercícios de visualização muito poderosos. Já dissemos que a mente é capaz de conquistar tudo aquilo que pode imaginar, mas é muito difícil focar em alguma coisa que você não é capaz de ver. O ser humano tem essa capacidade de criar a partir de uma ideia, que se torna uma visão, e quanto mais clara for essa visão, mais forte será o ímã que vai puxar você nessa direção. Por isso, se você exercitar esse poder de imaginar o seu futuro como você realmente quer que seja, estará dando um passo importantíssimo rumo ao planejamento dessa vida. Não sei se você já brincou de armar um quebra-cabeça. Quanto maiores forem as peças, mais fácil vai ser a tarefa. Quanto menores forem as peças, e se o número for grande, maior dificuldade vamos ter, não é verdade? Mas eu pergunto, e se temos um quebra-cabeça com 1000 peças bem pequenininhas e não temos a fotografia do que vamos montar? Será que você ia querer sequer iniciar uma tarefa tão esgotadora? Já pensou começar a montar uma coisa que você não tem ideia do que é? Por isso que a vida de muitas pessoas cai naquele tédio. E o mundo todo vive aquela onda de ansiedade e depressão. Não saber o seu verdadeiro propósito, nem entender qual o motivo de acordar cedo todo dia, pode ser uma experiência realmente assustadora. Por isso a chave é que você tenha bem claro o seu quadro mental, aquilo que você quer montar, o desenho do seu futuro. Assim, inclusive, você vai poder reconhecer com maior facilidade as peças ou oportunidades, pessoas e circunstâncias acordes ao seu quadro mental, e dessa maneira encurtar os seus progressos e os seus resultados finais. Vamos fazer um teste? Se tudo na sua vida fosse perfeito daqui a 10 anos, me diga a que horas você acordaria pela manhã. Qual seria a primeira coisa que você faria no seu dia perfeito? Onde você estaria morando? Num lugar de praia? Na serra ou na montanha? Você acordaria sem nenhuma preocupação, pois tem bastante dinheiro no banco e nenhuma dívida. Então, depois de uma noite de sono reparador, você acorda e quem sabe faz atividade física ao ar livre, ou na sua própria academia dentro de casa,
toma uma ducha muito gostosa, sem horário para cumprir, sai e toma um café da manhã saudável, deixa seu corpo num pique de energia para iniciar o seu trabalho que você adora. Nada de trânsito, pois você trabalha a partir de casa. Então, o seu escritório fica a poucos metros e você chega ali bem disposto e bem animado com todos os projetos e as oportunidades que tem pela frente naquele dia. A sua esposa ou o seu marido fazem sua parte também e juntos esperam seus filhos para o almoço familiar. Um momento muito importante para fortalecer a comunicação e os valores em seus filhos. À tarde decidem não trabalhar. Tomam a tarde livre para sair e curtir o seu hobby favorito, uma obra de teatro, um show ou vão de compras. E à noite tem um jantar delicioso no seu restaurante favorito. Agora, penso que aqui tem duas opções. A primeira é de você quase ter ficado de olhos fechados e estar suspirando porque consegue se enxergar nessa situação e o maravilhoso que seria ter um estilo de vida com essas características. A segunda opção é que você ficou com raiva de mim, porque estou descrevendo um capítulo de Felizes para Sempre de um programa da Disney, ou uma coisa parecida. E você pode chegar a pensar que ninguém no planeta pode ter uma vida com essas características. De repente, a sua voz interior até acordou você no meio dessa viagem imaginária para te dizer: para com isso, que tipo de atividade pode te proporcionar um estilo de vida como esse? Ou você não lembra da pilha de contas que estão em cima da sua mesa com atraso? Ou acorda a realidade porque você precisa se concentrar no trânsito pesado. Está quase na hora de chegar em seu emprego e você fica aí sonhando com coisas que nunca vão acontecer. Basta já, olha para sua realidade. Bom, você pode se deixar puxar para baixo pela sua realidade, mas confia em mim, se as pessoas tivessem olhado para seus medos ou para sua realidade antes de acreditar ou iniciar os grandes projetos de suas vidas, nós não teríamos quase nada do que existe hoje e que mudou o mundo e a vida de milhões de pessoas. Vamos colocar alguns exemplos. Imagine se o Henry Ford tivesse olhado para sua realidade, onde o mundo se mobilizava a cavalo e as pessoas pensavam que a 70 km por hora o seu coração poderia sair do peito, onde não existiam estradas, onde um carro pudesse se locomover. Será que essa realidade era alentadora para o Sr. Ford, a ponto de se empenhar em seu sonho de fazer essa máquina que mudou o mundo? Será que a realidade da impossibilidade de criar um aparelho que consiga voar e, pior, transportar pessoas de uma cidade a outra, ou até mesmo atravessar os mares, deteve os irmãos Wright ou os Santos Dumont de insistir na criação daquele meio de transporte que mudaria o mundo e suas vidas? Será que a fabricação do scanner, celulares ou internet estavam dentro da realidade dos seus inventores? Será que tudo isso estava na expectativa da população? Alguém poderia imaginar que nas crises que o mundo viveu no passado e que vive hoje, e que vai viver no futuro, porque se vocês percebem, o mundo nunca esteve sem crise. Mas será que esses inventores pensaram nessa realidade e por causa disso ficaram com medo de não conseguir vender para ninguém um iPad, ou um iPhone, ou um computador? Exatamente disso que estamos falando aqui. A sua realidade presente não determina a sua realidade futura. Não determina as suas possibilidades. Não determina a sua capacidade. Não determina quem você pode se tornar no futuro. Por isso vamos começar por visualizar exatamente o que você quer, com a maior quantidade de detalhes possíveis. Porque esse vai ser o primeiro passo para fazer a sua engenharia reversa. Isso significa colocar as suas prioridades de acordo com aquela imagem mental do seu futuro e começar a escolher as disciplinas a serem desenvolvidas, as atividades a serem realizadas, as propostas a serem aceitas e reorganizar tudo. O seu dia, a sua agenda, os seus investimentos, os seus relacionamentos, de acordo com aquelas prioridades. A partir de agora, tudo que você faz precisa ter sentido, precisa ter orientação, precisa ter um norte. Cada decisão que você tomar deve te aproximar dessa imagem mental. Vamos dar um exemplo. Você é promovido no seu trabalho, e isso parece muito bom, pois você vai ganhar mais dinheiro. Só que se você usar o conceito da engenharia reversa, vai separar em pedacinhos bem pequenos aquele projeto,
aquela promoção e enxergar de perto cada parte e o que ela representa, o que implica essa promoção. Assim você pode perceber, por exemplo, que vai ter que chegar uma hora antes no seu trabalho, porque agora você tem que iniciar o dia com uma reunião da sua equipe e por causa disso vai acontecer duas coisas ruins. A primeira, você não vai ter tempo para malhar e você não vai levar os seus filhos para a escola. Então, duas coisas que honram suas prioridades estão sendo sacrificadas: sua saúde ou qualidade de vida e seu momento com seus filhos. Mas daí você vai precisar ficar fora de casa na hora do almoço, porque tem clientes importantes que só têm esse horário para ser contatados ou reuniões que você precisa organizar ou dirigir. Com isso, novamente vemos que seu almoço já não é mais familiar. E que, aliás, você mesmo vai ficar sem comer, ou vai fazer um lanche rápido. Isso vai prejudicar sua saúde, você vai engordar e agora não tem mais comunicação com sua família nesse horário tão importante. Você quase não fala mais com seu esposo, chega à noite morta de cansada e só quer um pouco de TV e dormir. Não é isso incrível? Como uma coisa que parecia boa acaba sendo ruim. Mas se você tivesse claras suas prioridades e você fizer uma análise do que implica essa suposta promoção maravilhosa, vai perceber que, na verdade, vai te afastar da vida que você planejou, a vida que você já enxergou no seu futuro. Agora, a outra vantagem de você ter clara a sua vida perfeita no seu futuro, aquela imagem, é que nossa mente tem a capacidade de encontrar as soluções para os desafios que enfrentamos. Isso significa que o nosso cérebro é o dispositivo mais incrível jamais criado para gerar sucesso, felicidade e tudo o que você possa imaginar. Se você tiver clara sua imagem mental, isso vai acabar dando à sua mente um norte, uma coisa em que pensar todos os dias, e então você vai estar mais atenta às oportunidades que estão à sua volta. Você vai estar com seu instinto mais aguçado do que lhe rodeia, quais são as pessoas certas ou as oportunidades que você gostaria de encontrar para que seus sonhos possam se cumprir. E aqui eu vou dar uma noção do tipo de atividade que você deveria encontrar para conseguir sair dessa armadilha do emprego. Se você já é um networker, você já sabe que o multinível é uma extraordinária oportunidade de conquistar a sua liberdade financeira e de mudar para sempre seu estilo de vida. Não precisa de muito dinheiro para iniciar e recebe todo o treinamento para aprender a ter sucesso. Mas se você não sabe ou não tem certeza sobre qual atividade escolher, fique tranquila, existem várias alternativas. O marketing de rede é uma opção, mas não é a única. O mais importante é você estar aberto a estudar, a entender, a escutar, pois disciplina sem informação pode te levar ao fracasso. Você pode ser muito disciplinado trabalhando na atividade errada e terminar sua vida com pouco dinheiro e com um quadro de descontrole total em todas suas áreas. Como eu mencionei acima, assim também, compromisso sem entendimento pode te levar ao fracasso. Você é uma pessoa super comprometida em tentar fazer o seu melhor, mas você não conhece o que está disponível no mercado, no mundo, não entende certas oportunidades, como elas funcionam. Lembre-se o que o Einstein falou: tudo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Não é isso incrível? Se você nunca viu alguém ganhando 50 ou 100 mil dólares por mês, de repente isso não faz parte da sua realidade. E por causa disso, para você, isso não existe. Ou isso é impossível. Mas se você começa a abrir a sua mente, ampliar a sua mentalidade, ela nunca mais vai ser do mesmo tamanho. Aliás, estes áudios estão aumentando o seu entendimento, a sua confiança e a sua fé de que existe uma alternativa para viver melhor e ser mais feliz, para ganhar mais dinheiro, sem prejudicar as outras áreas importantes em sua vida. E nós vamos falar bastante sobre isso neste áudio. Vamos começar então descrevendo um modelo de negócio que poderia tirar você de uma situação difícil ou que poderia melhorar os seus resultados. Quem sabe poderia ser um guia na hora de você escolher uma oportunidade ou um plano B de renda. Existem algumas regras ou condições para que você qualifique como boa uma oportunidade.
Vamos analisar alguns desses fatores. Ponto número 1. O negócio que você precisa achar ou a atividade que você já realiza precisa ter um bom produto. Aliás, um produto excelente. Os melhores negócios são aqueles que têm um produto de consumo diário. Isso significa que você vai ter múltiplas comissões pela mesma venda. E isso é muito legal, pois com um bom acompanhamento você transforma clientes em amigos e eles vão continuar comprando de você para sempre. Ponto número 2. Uma boa oportunidade exige que você se certifique de que está sendo respaldado por uma companhia excelente. Mas como identificar ou qualificar uma companhia excelente? Bom, existem vários fatores. Alguns deles têm a ver com o tempo de vida. Se uma empresa superou a marca dos 5 anos, tem potencial. Se já está no mercado há mais de 10 anos, pode ter certeza que já superou vários desafios. E se ela tem mais de 20 anos, então pode acreditar que estão fazendo as coisas de forma correta. Uma empresa excelente se identifica pela sua reputação, pelo cuidado com seus clientes, com seus empregados, com sua força de vendas, com a seriedade com a qual pagam aos seus associados, com as ações de apoio social que tomam e que têm impacto positivo em sua comunidade. Ponto número 3. Ter um produto bom é importante. Empresa séria é muito mais. Mas o terceiro ponto tem a ver com a liderança, e isso realmente é essencial. As melhores companhias do mundo se destacam pelos líderes que guiam as pessoas que se integram na força de vendas ou como executivos. A liderança não se compra, ela se conquista. Ser líder é uma responsabilidade que não todos estão dispostos a assumir. É uma das características que vão fazer a diferença total no alcance e a perpetuidade no longo prazo de qualquer empresa. Portanto, veja se a oportunidade que você está querendo agarrar tem um respaldo de uma liderança constituída e madura. Ponto número 4. É claro que os pontos anteriores identificam com clareza uma boa oportunidade. Mas este ponto, o ponto número 4, tem a ver com os lucros. E eles precisam ser altos. O meu mentor dizia que no mundo tem atividades que geram ganhos baixos e atividades de ganhos altos. Se você quiser um estilo de vida de ganhos altos, precisa identificar se a sua atividade atual está proporcionando esse nível de renda que permita sustentar o seu padrão de sonhos e de vida. A maioria das pessoas procura fazer somente o que elas gostam, pensando que felicidade é fazer aquilo que você gosta. Mas a realidade é que a felicidade é aprender a gostar daquilo que você faz, especialmente se te convém. Se gera os ganhos que você quer, se faz parte de uma tendência de mercado, se tem uma projeção de cuidar de você e sua família no futuro. Agora, o ponto número 5 tem a ver com você. Será que se aparece uma oportunidade com um produto excelente, com uma empresa séria, com uma liderança de primeira, com lucros excelentes, você vai estar à altura dessa oportunidade? Será que você também vai ser excelente? Bom, é neste ponto onde a maioria de pessoas deixa escapar as oportunidades, pois nunca se prepararam para esse momento. Alguns dos hábitos e comportamentos errados, ideias e mentalidade errada fazem com que a pessoa não consiga reconhecer uma boa oportunidade e até mesmo consiga iniciar, mas desperdice o potencial que teria de conquistar o sucesso por causa de crenças e atitudes que não vão acorde com esse líder que precisa se formar para encaixar nesse novo perfil que é requerido. Como já dissemos nos áudios anteriores, todos escolhemos modelos que influenciam os nossos comportamentos, mas o que nós não percebemos é que alguém também nos escolheu como seu modelo a seguir. Então, com seu comportamento, você pode beneficiar ou prejudicar as pessoas que têm você como seu modelo. Por isso, o Zig Ziglar dizia que o pior tipo de bêbado é aquele que tem sucesso. Porque se você vê alguém bebendo em excesso e ele fica jogado no meio da calçada, ninguém quer copiar aquilo. Mas se você vê alguém que bebe e depois sai na sua Mercedes-Benz, cheio de mulheres, e na boa, isso se torna um imã para muitas pessoas copiarem esse comportamento, pensando que desse jeito vai ter esses carros ou essa vida boa, entre aspas. Dessa maneira, essas pessoas entram num vício. O incrível é que às vezes aquele modelo acaba mudando de hábitos e até para de beber,
mas muitos dos que entraram no vício não vão conseguir sair. O meu mentor dizia que se você descobre que várias pessoas têm você como seu modelo, então tudo aquilo que você gostaria que seu grupo de distribuidores ou de vendedores ou seus filhos façam, você deve fazer primeiro. Se você quer que eles acordem mais cedo, quem deve começar acordando mais cedo? É você. Se você quer que eles sejam mais disciplinados ou mais estudiosos, quem deveria começar a ser mais disciplinado e estudioso? Por isso, nós já falamos que para que as coisas mudem, não precisa mudar o governo, nem a crise, nem seus pais, nem seu cônjuge. Precisa mudar você. Somente quando você mude, as coisas vão mudar para você. Pelo seu exemplo, pelo modelo de comportamento que você se torna para as pessoas que estão à sua volta. Agora, se você já encontrou a oportunidade certa em sua vida, fez uma boa análise, desenvolveu esses comportamentos que sirvam como modelo para quem te segue, vale a pena olhar o seu nível de compromisso para atingir todas as suas metas, porque o caminho ao sucesso requer um nível de intensidade alto, que separa as pessoas curiosas dos que estão realmente interessados em mudar sua vida. Gostaria de perguntar qual é seu nível de compromisso. E existem vários níveis. Aquele nível inicial onde você simplesmente pensa, imagina, observa, acha bonito ter sucesso, ou ser magro, se tornar médico ou um atleta. Para você, isso é uma coisa que somente chama sua atenção. O nível de intensidade é muito fraco. Parece bonito ter um corpo atlético, mas acordar cedo para malhar todos os dias, isso não parece tão prazeroso. Então você nem inicia esse caminho rumo a essa meta, porque somente chamou a sua atenção. É uma camada superficial do seu objetivo. Você ainda não percebeu o que implica conquistar esse resultado. Talvez seja uma meta que te interessa. Parece interessante ser médico ou ter sucesso. Parece interessante ficar rico. Mas assim como quem coloca seu cartão no caixa eletrônico do banco e alguém depositou 1 milhão em sua conta. Então fica muito legal, eu estaria interessado em esse tipo de riqueza. Mas trabalhar por 10 ou 20 anos sacrificando as baladas ou as férias para poder conquistar um patrimônio seria um preço muito alto para se pagar. Eu só fico interessado se fosse fácil, se for sem esforço. De repente a maioria das pessoas está no nível de eu gostaria. Eu gostaria de ser magro, mas se vier uma fada madrinha e plim, me deixar magro. Mas se eu preciso deixar de comer aqueles bolos gostosos, aquele refrigerante que eu adoro, então é muito sacrifício e eu não estaria disposto a iniciar. Consegue ver como esses níveis de me chama a atenção, ou me interessaria, ou eu gostaria, são níveis muito fracos para gerar uma ação massiva e concreta rumo a essas metas. Por isso muitas pessoas não conseguem seus objetivos, porque seu nível de compromisso é fraco. Elas não encontram os níveis mais profundos de sua meta, não têm claro o seu verdadeiro benefício de conseguir esse objetivo, e por isso no primeiro obstáculo eles desistem. Ou eles têm esse hábito de sempre procurar o que seja mais fácil. Não procurem facilidade, dizia meu mentor. Na facilidade não está o crescimento. Nós precisamos passar do pensar e sonhar ao fazer. E para conseguir isso, o nosso nível de intensidade deve aumentar pelo menos de eu gostaria, que está em condicionar, a eu quero ficar magro, eu quero ter sucesso, eu quero me tornar médico. Porque querer já denota decisão. É justamente achando esse motivo mais profundo. Por exemplo, vamos supor que alguém quer recuperar seu marido e percebe que esse excesso de peso joga contra, porque ele a cada dia perde mais o interesse, até mesmo em olhar para sua esposa. Agora, ela tem um motivo mais profundo para emagrecer que unicamente uma questão de fazer uma dieta qualquer por um capricho passageiro. Esse motivo mais profundo faz com que a pessoa veja um bolo em sua frente e imediatamente lembre, eu quero recuperar o meu marido, e pronto, parece que a força de vontade aparece de forma automática. A pessoa está decidida a empreender uma viagem sem retorno rumo a essa meta. E por que ela vai fazer isso? Porque ela quer, porque ela decidiu aquilo e está consciente do sacrifício que implica, mas do benefício que vai obter.
Ninguém está obrigando a pessoa a acordar mais cedo, nem a estudar mais, nem a se sacrificar em certas coisas para conquistar outras. Ela simplesmente quer. Então seu nível de intensidade é outro. Agora imagina se alguém de querer começa a se apaixonar pela realização do seu objetivo, a conquista da sua meta. Isso realmente torna você muito disciplinado. Imagina que alguém te falasse que neste ou naquele livro estão todas as instruções necessárias para você conquistar tudo o que deseja na sua vida. Será que alguém que esteja no nível de paixão, no nível de amar essa meta, falaria: "Ah, tá, depois eu compro o livro"? Ou perguntaria: "Ah, mas quanto custa esse livro?" Essa pessoa iria imediatamente procurar essa informação que está fazendo falta em sua vida para conquistar o que ela quer. Agora existe um nível de maior intensidade que se chama desejo. Quando esse amor se torna desejo, você praticamente se torna uma máquina capaz de conquistar qualquer objetivo. Você não se cansa, não reclama, não existem disciplinas que você não seja capaz de desenvolver. Se torna muito intenso e comprometido. Claro que se esse desejo vira desejo ardente, praticamente você não consegue pensar em outra coisa. Sua energia é inesgotável. Você faz todas as mudanças necessárias para conseguir avançar rumo às suas metas. Agora, imagina que seu nível de intensidade chegue à obsessão positiva. Aquele nível onde você sonha com aquela medalha olímpica, sonha com esse título de médico, acorda rindo no meio da noite porque você se enxerga já bem-sucedido. Você coloca muito foco no seu trabalho, não cansa, planeja, se torna um turbilhão de positividade. Você se transforma numa pessoa 100% comprometida e séria em relação aos seus objetivos. Essa é a receita para você sair de um nível de escassez e pular para o nível de prosperidade. Você precisa fazer uma boa autoanálise e ver se está faltando em você desejo, paixão, obsessão, ou se você simplesmente gostaria que as coisas fossem diferentes. Gostaria não vai te levar muito longe, lembrem disso. Então é justamente isso que precisamos mudar. Colocar essa ação massiva e urgente em tudo que você fizer. Colocar essa obsessão positiva que te dê essa concentração total, sem distrações. É importante também se fazer as perguntas corretas. E uma das mais poderosas é: por que você está ali? Na situação que for. Se você está doente, por que está doente? Ou o que você está fazendo do lado da escassez? O que está fazendo do lado da ignorância? O que está fazendo do lado do fracasso? Em primeiro lugar, precisamos aceitar a nossa realidade. Esse é o primeiro passo, porque ninguém que não aceite que está com sede vai procurar água. Quem não aceita que está com fome não procura pão. Quem não aceita que precisa melhorar sua renda ou seus resultados não vai mudar. Não vai procurar aquilo, vai viver em negação ou em autoengano. Uma vez que você aceita a sua realidade, as coisas começam a acontecer. Você começa a analisar e perceber que o ser humano é capaz de passar de centavos a milhões. É capaz de sair da doença e passar para a saúde. É capaz de sair da ignorância e se tornar sábio. O ser humano é capaz de fazer isso. Um gato não pode fazer isso. O seu cachorro tem que comer aquilo que você dá para ele todos os dias. Ele não pode visualizar a sua vida e dizer: daqui a 10 anos eu quero que meu dono me leve a morar numa mansão com piscina e que me alimente com ração importada. Não é verdade isso? O cachorro não pode fazer isso. Mas o ser humano pode desenhar como ele quer viver, o que ele quer fazer, como vão ser suas férias, seu carro, onde ele quer morar. Se ele não gosta da serra, ele vai ir para a praia. Se não gostar da praia, você pode morar na montanha. Ele tem a capacidade de escolher o seu futuro, escrever no livro em branco que é sua vida e deixar esse livro contar as histórias mais incríveis. Histórias de fracassos temporais, mas também as histórias dos seus sucessos. Então é muito importante se perguntar por que você está ali. E aqui temos algumas possíveis respostas. Primeira resposta: você gosta disso. Existem muitas pessoas que gostam dessa situação, ou talvez se habituaram tanto àquele entorno, àquela vida, àquele sobrepeso, que pareceria que gostam daquilo, que gostam desse meio ambiente, ou daquela casa bagunçada, ou daquela falta de dinheiro.
Eu costumo falar sobre aquele programa do Discovery Channel que fala sobre os acumuladores, onde mostram pessoas que chegaram a um ponto crítico em suas vidas e adotaram comportamentos estranhos, acumulando tantas coisas em suas casas que literalmente não dá para ver o chão. Cada centímetro da sua casa está coberto com bagunça ou entulho. E essa pessoa precisa tirar um monte de coisas de sua cama, aliás, não dá para ver a cama. Então, tirando um monte de roupa para então achar a cama e conseguir deitar e dormir. E isso acontece todo dia. Agora, eu não acredito que essa pessoa de verdade goste de viver assim. Acredito que ela foi se habituando a esse entorno, até o ponto que perdeu o controle. Mas foi sem perceber, foi de a pouco. Agora, elas precisam de ajuda profissional. Algumas vão aceitar essa ajuda, outras infelizmente não. Mas a realidade é que as coisas se parecem com seus donos. As coisas se parecem com os donos. Isso é uma realidade. Os guarda-roupas se parecem com os donos. As casas se parecem com seus donos. Os carros se parecem com seus donos. Um carro todo descuidado se parece com seu dono. Uma casa descuidada, assim é o dono. Uma conta bancária bagunçada, assim é o dono. Uma casa toda suja, assim são os donos. E sabem o que acontece? Pode ser um bairro inteiro. Como estão as ruas? Como estão os jardins daquele bairro? Se parecem com quem? Com seus moradores. Esta parte da cidade se parece com seus donos também. E essa outra parte da cidade se parece com quem? Com seus donos, com as pessoas que moram ali. Eles fizeram dessa cidade o entorno que pareça com quem? Com eles mesmos. Então, a segunda possibilidade, ou a segunda resposta de por que você está ali, poderia ser que você não sabe como sair. Chegou num ponto onde não sabe o que caminho tomar. De repente fez várias tentativas e nenhuma deu certo. Ou se apresentaram tantos caminhos à sua frente que você ficou perdido e não sabe o que fazer. Chama-se labirinto do sucesso, labirinto do emagrecimento, labirinto da produtividade. Sinceramente, você não sabe como se organizar, você não sabe como emagrecer, como ter sucesso. Então você sinceramente quer sair dessa condição, mas não sabe como. A resposta número 3, quem sabe o seu caso é que você quer sair, mas tem medo. Você não sabe o que vai encontrar do outro lado. Não sabe o que implica ser magro, ou o que implica ser bem-sucedido. Talvez você associe essas coisas com dor, com preocupação, com problemas, e como você nunca esteve desse lado, não conhece essa maneira de viver, ou esse lado da vida. É normal ter medo daquilo que não se conhece. As pessoas de sucesso também têm medo, mas elas não se paralisam por causa disso. Elas aprendem a tomar riscos calculados e vão à conquista dos seus sonhos, mesmo com medo. Valentia não significa não ter medo, significa agir apesar desse medo. Talvez a pessoa não supere a sua situação porque está no ponto número 4, onde não se tem para onde ir. A pessoa pensa que sua capacidade não dá para aquele empreendimento, para aquele projeto, mesmo para aquela melhora de sua condição física ou do seu peso, daquela promoção no seu trabalho. Ela pensa que acabaram as oportunidades, não tem para onde ir por causa da sua falta de estudo, ou porque é muito velho, ou é muito novo, falta experiência, ou porque não tem as habilidades necessárias. Essa poderia ser a diferença entre as pessoas que fracassam e as que têm sucesso. As circunstâncias vão ser as mesmas. Sempre vão chegar oportunidades que aparecem no meio de habilidades ou recursos que precisam ser desenvolvidas ou adquiridos. A pessoa diz, eu não falo outra língua, e eu não sei sobre tecnologia, eu não sei vender, ou eu não conheço muitas pessoas, eu não tenho dinheiro para iniciar, etc, etc. Bom, quando a pessoa de sucesso olha para estas circunstâncias, ela coloca aquilo no seu prato, na sua mesa de trabalho, nas suas mãos. Ela define as coisas que estão fazendo falta, entre aspas, para conquistar o seu sonho. E a partir desse momento, a sua tarefa, o seu trabalho, a sua prioridade é resolver essas questões que o separam da conquista dos seus sonhos.
Já as pessoas que fracassam têm a mesma oportunidade, mas quando olham para esse monte de dificuldades, desanimam na hora. Elas colocam essas dificuldades como as responsáveis pelo seu insucesso e não fazem nada para mudar esse quadro. Simplesmente culpam e se justificam dizendo que por causa disso ou aquilo, elas não conquistaram nada na vida. Eu acredito que é uma questão de foco. Quando seus sonhos são maiores que suas dificuldades e problemas, você vai direto ao encontro do seu sucesso. Então por que você está ali? De repente você quer sair, mas não te deixam. Mas quem não te deixa? Familiares negativos? Circunstâncias adversas? Seus próprios medos? Suas próprias dúvidas? As suas crenças limitantes? Quem não te deixa avançar, mudar ou progredir? Será que você mesmo é o seu maior autossabotador? Eu costumo contar a história do Houdini, o famoso escapista ou mágico. Aquele ilusionista do início do século passado, que falava para todo mundo que não existia uma corrente, um cofre ou uma prisão da onde ele não pudesse escapar em no máximo 3 minutos, se deixassem ele entrar com a roupa que vestia. Pois bem, uma nova prisão foi construída numa pequena cidade da Inglaterra e afirmaram que dessa prisão nem o famoso mágico poderia escapar. O desafio foi lançado e o Houdini aceitou sem pensar 2 vezes. Chegou muito confiante de que ele conseguiria escapar em no máximo 3 minutos. E foi fechada a cela, e então ele tirou de sua roupa um pedaço de aço muito flexível que ele usava como chave mestra, para conseguir abrir qualquer fechadura, e começou o seu trabalho. Depois de 1 minuto, seu rosto confiante começou a mudar. Em 3 minutos, ele começou a suar. Depois de 2 horas, ele literalmente desmaiou, encostando na porta da cela que abriu. Essa porta nunca esteve trancada, mas na mente do Houdini, ela estava super trancada. Por isso, se você em sua mente acha que não consegue mudar de nível, que não consegue aumentar a sua renda, que não consegue emagrecer ou superar os seus desafios do dia a dia, nem o Houdini vai poder destravar os cadeados mentais que você mesmo colocou e que estão impedindo você de desfrutar uma vida maravilhosa. Agora que sabemos os possíveis motivos pelos quais você está nessa situação que vive, vamos analisar como foi que você chegou até aí. E também temos possíveis respostas. Resposta número 1, você recebeu instruções erradas. Se você chegar numa cidade que não conhece e pergunta para alguém que é o morador daquela cidade sobre onde fica a igreja ou uma farmácia, a pessoa vai te dar instruções. 3 quadras para a direita, mais 2 para a esquerda e você faz exatamente o que a pessoa falou. Mas quando você chega aí, não tem a farmácia. Não tem igreja nenhuma. Significa que você recebeu instruções erradas. Às vezes essas instruções vêm dos nossos pais ou dos nossos amigos. Eles podem estar bem intencionados, mas estavam mal informados. Já falamos que a nossa mente é como um computador em branco, que vai sendo carregado com programas executáveis. E se esses arquivos são antigos demais ou vêm com vírus, isso vai produzir que os nossos comportamentos e conclusões sejam erradas também. E por causa disso, nossos resultados vão ser diferentes do que nós desejávamos. Imagine que você chega na casa do seu melhor amigo na ceia do Natal e a mãe dele sai com a metade do peru na bandeja. Você pergunta para seu amigo por que a sua mãe não serviu o peru completo. E ele responde que em sua casa todo ano é a mesma coisa. Você, curioso, pergunta para a mãe então, por que desse fato? E ela responde que também não sabe. Ela só está copiando o que acontecia em sua casa quando era criança, que na verdade a sua mãe era quem servia a metade do peru na bandeja em todos os natais. E você fica mais intrigado com aquela história e pergunta para a avó se foi ela que iniciou aquela tradição familiar. E ela responde que na verdade ela também não sabe, porque a sua mãe, ou seja, a bisavó do seu amigo, sempre servia a metade do peru na bandeja. Dessa maneira, muito encabulado com o assunto, você decide perguntar para a bisavó sobre esse mistério do peru e a bandeja. E a bisavó responde que não existe nenhuma tradição nem mistério. Simplesmente, quando ela preparava as ceias de Natal há 100 anos atrás, no seu forno não entrava o peru completo. E por isso ela tinha que partir pela metade. Não é isso incrível? 3 gerações copiaram um comportamento sem analisar o porquê disso. Seguiram instruções que de repente há 100 anos faziam sentido,
mas que hoje em dia não precisam ser seguidas. Agora, se dessa mesma maneira tem instruções sobre qual trabalho você deveria escolher, sobre o que você deveria estudar, sobre o que você deveria fazer com seu dinheiro e todo o resto de assuntos do seu dia a dia, no final você percebe que todas essas instruções eram bem intencionadas, só que estavam erradas. Não seria isso incrível? Ter vivido a sua vida toda seguindo instruções que colocaram você numa situação que você se encontra agora. Às vezes essas instruções poderiam ser suas também. Chama-se intuição. Você pensou, sentiu que era o melhor a ser feito e tomou uma decisão errada. Ou aquela pessoa que não conhece um endereço e em lugar de perguntar, ele diz, eu acho que é por aqui, eu acho que é por aqui, e acaba se perdendo. Como foi que você chegou nessa situação que está agora? Número 1, por instruções erradas. Número 2, pode ser por acidente. Você acabou no lugar errado na hora errada. Ou você estava procurando uma coisa e achou outra. Você abriu um buraco para achar água e encontrou ouro, por acidente. Mas a maioria das vezes, e na maioria dos casos, o lugar que você chega não vai ser um acidente. O sucesso não é um acidente. A felicidade não é um acidente. A saúde não é um acidente. São projetos bem planejados e de longo prazo. Se trata de uma repetição contínua com um propósito definido. E para o lado negativo também funciona. Fumar um cigarro pode ser um acidente, mas ficar fumando um maço de cigarros todo dia por 20 anos e fazer um enfisema pulmonar não foi um acidente. Dá para entender? Correr num parque num dia pode ser um acidente, mas se tornar um Ironman, um maratonista profissional, isso já não foi um acidente. Ler uma página ou um artigo por acaso pode ser um acidente, mas ler um livro por semana e mais de 1000 livros em 20 anos, e isso já não foi um acidente. Se tornar sábio não foi uma casualidade. O ponto número 3 poderia ser que você recebeu instruções certas, mas você não as entendeu. Você comprou um eletrodoméstico e o manual de instruções veio em francês, e você não fala a língua, e por causa disso não conseguiu utilizar aquele aparelho. Ou recebe uma instrução para um teste, mas ele está em chinês, e você não consegue iniciar nem concluir, porque não entendeu as instruções. Imagina que te dão as instruções para seu sucesso, mas você não as entende. Não seria triste que te falem quais são os livros, quais são os cursos, o tipo de atividade e o conhecimento que você precisa adquirir, mas você não entendeu nenhuma dessas instruções e pensou que somente com trabalhar muito você iria conquistar todos os seus sonhos? Não seria triste isso? Chegar aos 60, 70 ou 80 anos trabalhando duro e dando o melhor de si mesmo, só que sem entender as instruções que estavam à sua disposição? Outra opção poderia ser receber as instruções, entendê-las e mesmo assim não segui-las. Conhecem pessoas assim? Elas pegam uma cartela de cigarros, ali está escrito em seu idioma que fumar mata, tem ali uma foto bastante assustadora, e eles entendem o que isso significa e mesmo assim decidem seguir fumando. Alguns até me falam, mas é só um que eu vou fumar. E eu penso comigo, qual parte da morte será que ele não entende? Não é assim? Pessoas que recebem instruções de como ficar mais saudáveis, mais prósperos ou mais felizes, instruções de como ser mais produtivos ou ter melhores relacionamentos familiares, eles entendem essas instruções e mesmo assim não as seguem. Poderia ser por ego, por achar que sabem mais, que são melhores que os outros para seguir instruções. Mas o fato é que seus resultados mostram o enganados que eles estão. Encontramos também aqueles que têm conflitos de personalidade. Eles chegaram nesse ponto em suas vidas porque não conseguem lidar com os seus conflitos internos, seus medos, suas crenças ou o significado que eles dão para as coisas que lhes acontecem. Isso produz um contínuo desgaste, estresse e comportamentos que são exteriorizados que machucam quem fica por perto, mas a verdade é que bem no seu interior estão as respostas. Traumas que a pessoa teve quando era criança ou acontecimentos traumáticos que marcaram seu comportamento. Em poucos segundos, a pessoa fez decisões que afetaram sua vida. São conflitos internos que a pessoa, em muitos dos casos, nem mesmo sabe que possui, até não fazer uma boa autoanálise e ver exatamente o que tem lá dentro. O que aconteceu em sua vida e como isso está influindo no seu comportamento de hoje.
O próximo passo é saber onde você quer ir. Para isso é importante ter um mapa, uma meta. Já dissemos, quanto mais clara for essa visão em sua mente, mais fácil vai ser chegar nesse objetivo. Ele se torna um imã. Precisamos de um coach, alguém que consiga ver o jogo desde fora, porque às vezes estamos dentro de um problema. Dentro do jogo não podemos enxergar muitas coisas que à distância é possível perceber. Um amigo é aquele que sabe tudo sobre você e mesmo assim te aceita. Um coach não aceita tudo em você. Ele te puxa para tirar o melhor de você, para desenvolver seu máximo potencial, para te mostrar do que você é capaz. Precisamos de ambos. Seguinte ponto é você ter suficientes motivos. Jim Rohn dizia, triste do homem que tem capacidade, mas não tem motivo. Ele tem o talento, mas lhe faltam as razões suficientes. Os motivos são como a promessa. Se você tiver uma grande promessa, o preço fica fácil de pagar. Se a promessa não está clara, o preço sempre é alto demais. O Mestre Jesus falava para seus apóstolos que eles iriam ser perseguidos, apedrejados, comidos pelos leões, mas que na casa do Pai existiam muitas mansões. E a promessa foi tão inspiradora e tão clara na cabeça deles que muitos pagaram o preço máximo. Mas essa promessa precisava ser repetida continuamente, especialmente nos momentos que as coisas estavam muito difíceis e as forças físicas e emocionais fraquejavam. Seguinte ponto é começar a caminhada. Ter uma ação bem orientada é fundamental. Se não tiver orientação, podemos trabalhar duro para chegar mais rápido no lugar errado. A chave é colocar seu esforço máximo na direção certa. Que seja um hábito fazer tudo em excelência, com o melhor da sua capacidade. Dormir tranquilo à noite porque deu o seu melhor. Não importa se aconteceu o esperado ou não. O que importa é que foi o resultado do seu melhor esforço. Próximo ponto é se certificar que você continua na direção certa, porque tudo na vida sofre um processo de corrosão. Se chama corrosão natural. Por longevidade, as coisas tendem a se desviar, tendem a se desgastar. Por isso precisamos olhar continuamente se ainda estamos no caminho certo em nossos hábitos saudáveis, se estamos no caminho certo com as nossas disciplinas no matrimônio ou em nossa conta bancária, em nossos hábitos de gasto ou de crescimento profissional, hábitos de leitura ou na área espiritual. A tendência é que aos poucos, pessoas e circunstâncias possam nos afastar do nosso planejamento original, como um jardim que exige cuidado contínuo para proteger das pragas. Um pequeno descuido e isso pode nos custar anos de conserto. O seguinte ponto é saber onde você vai chegar, porque tudo se acumula. Como já dissemos na coletânea anterior, as gramas de gordura que você comeu no café da manhã se acumulam com as do almoço. O colesterol deste ano se acumula com o do ano que vem. As páginas que você lê hoje se acumulam com as de amanhã e assim você conquista sabedoria. Você pode acumular o que você quiser: saúde, doença, riqueza, pobreza, ignorância ou sabedoria. A chave é que você perceba o que você está acumulando todos os dias. Vamos continuar com este tema fascinante no CD número 5 e vamos aprender também os requisitos para você conquistar esse sucesso que tanto deseja, a felicidade ou a condição física que sonha. Tudo isso é possível, mas precisamos das fórmulas, os códigos, a receita clara para saber quais ingredientes nós precisamos, quais são as quantidades e como preparar essa deliciosa receita do seu sucesso. Vejo você no próximo CD. Enquanto isso, lembre sempre, seja apaixonado, viva intensamente e foque no que te faz feliz. Para maiores informações sobre este e outros materiais de inspiração e treinamento, visite meu site www.pablopaucar.com.